Filhos, sintonia com a espiritualidade boa e amiga aqui presente, que nos ampara, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui encarnados, que possamos abrir a mente para ouvir a palestra, compreender os novos ensinamentos e tentar colocar em prática no nosso dia a dia, que possamos ter um bom final de ano, buscando a paz interior, buscando a alegria familiar, que possamos agradecer pelas oportunidades que temos aqui encarnados e que novo ano venha para renovar nossas vidas, nossas atitudes, em busca do melhoramento e da evolução. Que assim seja. O egoísmo. Emmanuel, Paris, 1861. O egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, pois retarda seu progresso moral e é ao espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la elevar-se nas ordens dos mundos. O egoísmo é, então, o objetivo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada um empregue todos os seus esforços em combatê-lo em si mesmo, já que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a causa de todas as misérias aqui na Terra. É a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo para a felicidade dos homens. Começai dando o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos. Esforçai-vos para não vos preocupar com aqueles que vos desprezam. Deixai a Deus o cuidado de toda justiça, pois a cada dia, em seu reino, ele separa o joio do trigo. O egoísmo é o sentimento oposto da caridade. Sem a caridade, não haverá paz alguma na sociedade. E digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, haverá sempre uma corrida favorável ao espertalhão, uma luta de interesses em que são pisoteadas as mais santas afeições, e em que nem sequer os laços sagrados da família são respeitados. Boa tarde a todos. Novamente bem-vindos, né? Os corajosos, que final de ano, todo mundo está cansado, né? Uma carinha de cansado aqui, uma carinha de cansado ali. E ainda vou vir ali na CEU ouvir só falar sobre os vícios, né? Oi, tema, né? Tema danado, né? Na verdade, assim, a gente ouve falar a palavra vício e já nos remete a alguma coisa ruim, não é mesmo? A palavra vício, vitium, do latim, quer dizer falha ou defeito. Vício é todo hábito negativo, repetitivo, que vai afetar alguém ou as pessoas ao redor dela, né? Vício é o contrário da virtude, né? Que é um hábito repetitivo bom. Então, vício é um hábito repetitivo ruim. A gente já remete, né? Ouviu essa palavra, a gente já remete a alguma coisa ruim. E aí, fazendo as pesquisas que a gente sempre faz, né, para elaborar a palestra, né, ver o que a gente vai falar, acho que 95% de tudo que eu vi, ele faz uma diferenciação, sabe, entre vícios físicos e vícios morais. Vícios físicos, né, o que seriam? Seria o tabagismo, as drogas, o álcool, a sexolatria está aí dentro dos vícios físicos, a gula, né, excesso de comida, né, o gosto pelo poder, pelo dinheiro,
Aí quando a gente vai para os vícios morais, a gente vê orgulho, egoísmo, inveja, avareza, raiva, rancor, ódio, tantos outros, né? Mas aí eu fiquei pensando, isso é uma opinião minha agora, né? Eu não achei isso escrito, definido assim, em lugar algum. Mas vamos fazer uma hipótese. Vamos lembrar o seguinte. Eu, pequenininha, ou vocês, pequenininhos aí, recém-nascidos, a gente chora por quê? Né? Tirando que tem dor, tem uma cólica ou outra, a gente chora porque quer comida. Ou algum bebê chora porque está sentindo falta do cigarro. Chora porque quer a bebida. Chora porque quer uma droga. Então, eu fiquei pensando comigo mesmo, por que vício físico? Se, no fundo, os vícios são todos morais. É a minha opinião. Porque eles vêm do nosso espírito. O nosso corpo, quando a gente nasce, ele até pode vir com um defeitozinho, alguma coisa ali, porque a gente já está resgatando alguma coisa de vida anterior, mas ele não vem com os vícios. Os vícios estão no espírito. A gente já traz conosco alguns vícios. Ah, mas eu vim com o vício, então, da bebida, eu queria beber, ou eu vim com o vício da droga, eu comecei a usar droga ali na adolescência ou na vida adulta, mas isso então já veio comigo? Na verdade, conforme disse Allan Kardec, o início de todos os males, que eu vou chamar de mãe e de pai, o início de todos os vícios é o orgulho e o egoísmo. O que nós ouvimos agora na leitura. Todos os outros vícios são descendentes desses dois. Orgulho e egoísmo. Que são, então, o que nós temos que combater em nós. Egoísmo, grande chaga da humanidade. Aqueles espíritos que não se melindram, né? Aquelas pessoas que não se melindram, não se chateiam. Você nunca viu uma explosão de raiva, de ódio, que não se queixam de nada, que não tem nenhum desses vícios ditos físicos, né? Quem são? Se a gente parar para pensar, é aqueles que nós chamamos de espíritos mais evoluídos. Um Chico Xavier, uma Madre Teresa. Mas se eles são espíritos mais evoluídos, então eles não têm mais orgulho e egoísmo com eles. Tudo mais que a gente puder pensar da nossa vida tem uma relação. Avareza, ciúme, preguiça, negligência, vaidade, inveja, calúnia, mágoa, vingança, melindre, personalismo, né? Pensar só no eu, impaciência, intolerância, tudo deriva ou do orgulho ou do egoísmo. Mas afinal, o que é assim? Porque eu não sou egoísta, eu ajudo tanta gente, né? E eu não sou orgulhosa, eu faço tanta coisa. Mas o que é então exatamente, né? Ser orgulhoso, ser egoísta? Pela definição de Kardec, egoísmo é o interesse pessoal exacerbado. É aquela condição que leva o indivíduo a pensar em si mesmo. Não, mas eu sou uma pessoa que eu não penso só em mim. Olha, pelo contrário, eu penso mais nos outros do que em mim. Eu vivo ajudando os outros. Então, eu não sou egoísta. É que esses dois vícios, eles são tão enraizados dentro de nós,
A gente já tem eles há tantos séculos, há tantas encarnações, há tantos milênios, que ele faz parte do nosso ser. Uma atitude que eu tenho, que eu faço, e que alguém um dia me diz assim, olha, aquilo não é legal, você fala de um jeito que não fica legal. Poxa, eu nunca parei para pensar nisso. Por quê? Porque já faz parte do meu espírito. Quantos milênios eu já venho com isso? Então, olhar dentro de nós mesmos e descobrir esses dois vícios é difícil, mas não impossível. A gente está falando do egoísmo. Acho que todo mundo conhece, que todo mundo já passou por isso também, em curtos períodos, mas existem pessoas que passam longos períodos, que passam a vida se vitimizando. São pessoas que não querem levantar de manhã, que não têm vontade de nada, que dói aqui, que dói ali, que dói lá, que todo dia reclama disso, reclama daquilo, reclama daquele outro. Ah, mas isso não é egoísmo. Mas como não é egoísmo? Você só está pensando, a pessoa que está fazendo isso, só está pensando nela mesma? Ela não olha ao redor dela. E o meu marido, a minha esposa, o meu filho, a minha filha, a minha irmã, o meu colega de trabalho. Todo dia aquela lamentação, todo dia aquela reclamação, todo dia eu não estou legal. Tem alguma coisa errada? Tem. Mas essa coisa errada é comigo? Ah, mas eu tenho tantos problemas. Todos nós temos. A Terra não é um planeta de recreação. Aqui nós viemos aprender, amadurecer, melhorar, evoluir e viemos resgatar também. De tudo que eu tenho para resolver na minha vida, eu diria que praticamente tudo é responsabilidade nossa. Não, mas nessa vida eu não fiz nada, nenhum mal para ninguém. Mas a gente não tem só essa vida. Ah, meu marido é assim, minha esposa é assim, meu filho incomoda. Aquele meu filho que está me dando trabalho e que me incomoda, na vida passada eu posso ter doado ele. Eu posso ter deixado ele na rua. Eu posso não ter dado atenção. E agora eu vim resgatar aquilo. E como é que eu vou fazer? Se eu for uma pessoa egoísta e ficar só reclamando desse meu filho, nem eu vou evoluir, nem ele. E aí eu continuo dentro deste vício. Egoísmo. E o orgulho. Ah, eu não tenho orgulho. Aí a pessoa me diz uma palavrinha, eu fico chateada. Isso é melindre? E melindre é o filho preferido do orgulho. Tem uma frase que eu anotei aqui, disse que é de Santo Agostinho, mas aí eu não tenho como saber a veracidade. Mas eu achei ela muito interessante. Há pessoas que se apegam à sua opinião, não porque seja verdadeira, mas porque é sua. Isso não é egoísmo? Não é orgulho? É a minha opinião que prevalece, é aquilo que eu acho que está certo, que é o verdadeiro. À medida que a gente vai evoluindo, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai ver que nem tudo aquilo que a gente acreditava ser verdadeiro é verdadeiro. Não que a gente tivesse, às vezes, tão errado assim, mas é que naquele momento, naquele amadurecimento moral, espiritual e intelectual que eu estou, aquilo para mim era uma verdade. Ah, então eu cometi um erro tão grande assim? Depende. Aquilo até poderia ser uma verdade para você. Mas quando as coisas começaram a mudar, quando você começou a ouvir sugestões, quando você começou a ouvir algumas coisas numa palestra aqui, numa palestra lá, numa conversa fraterna aqui, numa outra igreja que eu frequento lá uma opinião, um conselho de pai, um conselho de mãe,
eu não fiz nada com aquilo, então aí você está errando bastante. Porque aí é o meu orgulho que está entrando em ação. Porque uma coisa é eu estar num determinado amadurecimento e acreditar que aquilo seja verdade. A outra coisa é eu estar fechada para qualquer outro conceito. Aí sim, eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Mas, Kátia, não é fácil combater isso, né? Não. Não é fácil. Tem uma história minha, que eu já falei aqui há um tempo atrás, já falei em umas 2 palestras, que quando, acho que, não sei se eu estou há 9 ou 10 anos na casa, eu estava sentadinha aí, frequentando, escutando as palestras. Ai, eu adorava, né? Nossa, a gente tem que fazer isso para mudar aquilo, tem que fazer aquele outro para mudar aquele outro. Não, então eu vou fazer, né? Eu vou mudar. E aí, um dia eu acertava, 3 dias eu caía. Um dia eu acertava, 4 dias eu caía. 2 dias eu acertava, 10 dias eu caía. E assim foi, nesse vai e vem, nesse vai e vem. Aí um dia eu disse assim, olha, quer saber? Eu não vou conseguir mudar mesmo. Sei lá, vamos deixar para a próxima encarnação, vamos deixar assim, do jeito que tá bom assim. É o meu livre-arbítrio, é uma escolha minha. E aí, mas a gente chega num ponto em que a nossa consciência não dá mais sossego para a gente, né? Tem uma frase, eu não sei quem disse, mas está no livro do Luiz Gonzaga Pinheiro, num dos livros do Luiz Gonzaga Pinheiro, que estava aqui no Fore Blue palestrando. Ele cita esse amigo e ele cita nesse livro esse amigo e essa frase. Aí ele disse que esse amigo disse certa vez assim, ó, depois que conheci o Espiritismo, nunca mais pequei em paz. E é verdade. Eu realmente, depois que comecei a ouvir palestras, eu desisti, mas eu não consegui desistir muito tempo. Sabe, a consciência já estava ali cobrando. Já estava me espetando ali, não. Você vai fazer o que com o que você aprendeu? E aí eu continuei insistindo, vim mais numa palestra, vim mais na segunda, vim mais na terceira. E um dia eu ouvi numa palestra da Kátia Natos, eu até estou com o jaleco dela hoje emprestado aqui. Eu não me lembro o que ela disse, não me lembro nem o que era a palestra, tá? Eu gravei só uma frase. E é isso que acontece com a gente às vezes. Uma frase valeu por tudo. Valeu pelo dia, pelo tempo que a gente ficou aqui, pelo passo, pela conversa, por tudo. Porque a gente tem aquele clique, né? Aí ela disse mais ou menos o seguinte, vou dizer com as minhas palavras, que a gente não vai ser perfeito nessa vida. A gente não vai melhorar tudo que a gente tem de errado numa encarnação só. E é para isso que Deus nos dá todas as chances e várias encarnações. Agora, claro, cada um vai demorar o tempo que quiser. Aí é o livre-arbítrio de cada um. E aí eu fui insistindo e fui aprendendo que a nossa melhora é todo dia um pouquinho. Não é não cair nunca mais. É se cair, levantar. E cada vez levantar um pouco mais rápido. Ficar menos tempo caído. Brigar com a gente mesmo. Quando vem um melindre, como a Vanderleia disse um dia, né? O melindre dela foi do tempo de atravessar uma calçada até chegar no carro. Essa é a nossa luta. Nós não vamos ser perfeitos amanhã. Mas a luta é diária e ela é para sempre. É isso que a gente tem que colocar na nossa mente. Ela vai ser hoje, ela vai ser amanhã, ela vai ser depois da manhã, ela vai ser até o nosso desencarne. Ela vai ser, depois que a gente estiver lá na erraticidade, do lado de lá, ela vai ser quando a gente voltar a reencarnar, porque o mundo evolui, o universo evolui, e os espíritos, a missão deles, a função deles é evoluir. Para isso, Deus criou. Criou os espíritos. Por isso que Deus criou a gente. Cada um tem um problema um pouco maior ou um pouco menor do que o outro. Nós temos. Mas como eu estava dizendo antes, essa vida eu não fiz nada de errado. Como é que acontece tanta coisa errada comigo?
Bom, eu já vim com uma sacolinha de resgates para mim fazer, né? Para mim efetuar, para mim lidar com ela. Essa sacolinha, ela vai ficar mais pesada ou menos pesada conforme o que eu fiz nessa vida. Pois é, mas eu conheci isso tudo, eu estou conhecendo o Espiritismo, estou entendendo um pouquinho de tudo com 40 anos de idade. Eu fiz 40 anos de bobagem nesta encarnação. Ok? Pode ser que você tenha mais 1, mais 2, mais 10, mais 20, mais 40 ainda nessa, para continuar se melhorando. Muita gente desiste porque pensa assim: eu estou nessa idade, já fiz tudo, tanta coisa de errado, e tanta coisa que eu estou passando agora é desta encarnação. Às vezes não é da encarnação passada, às vezes é alguma coisa da encarnação passada agravada pelo que eu fiz nesta. Mas a escolha de como a gente vai passar cada uma delas é nossa. Eu vou passar depois um vídeo para vocês que isso fica muito claro. A escolha de como nós vamos passar, o que nós temos que passar aqui, e até o que nós não temos. Porque às vezes, o meu destino era ter aquele filho, ou ter aquele marido, ou ter aquela esposa, ou ter aquele irmão, ou ter aquela irmã. E eles não estão agindo bem como deveria ser. Eles não estão legal. Eles não estão fazendo a parte deles. Mas e por isso eu vou deixar de fazer a minha? Claro, existem problemas que às vezes a gente chega num ponto que a gente não sabe mais para que lado seguir, né? O que a gente vai fazer? Mas Deus colocou inúmeros remédios, chances, possibilidades para que nós encontremos ajuda. Existem várias religiões que oferecem ajuda. Nós estamos aqui falando do Espiritismo. Aqui no Espiritismo, o que a gente tem? A gente tem a palestra, a gente tem tratamento, a gente tem água fluidificada, a gente tem conversa fraterna, a gente fala para fazer o evangelho em casa. A gente dá um toque aqui, a gente dá uma falada aqui. Mas isso só vai ter um efeito, esse remédio só vai funcionar se você fizer a sua parte. Porque a única pessoa que pode nos melhorar somos nós mesmos. A única pessoa que pode fazer realmente uma mudança na minha vida, me melhorar, me modificar, me transformar, sou eu mesmo. E um dos nossos vícios, o egoísmo, ele faz com que a gente jogue a responsabilidade para os outros. Para a vida, para os problemas, para os outros, da família ou não da família. Então, toda vez que eu pensar em resmungar, reclamar ou botar a culpa em alguma coisa, vamos pensar se eu não estou ativando um desses meus vícios. Foi entregue para vocês, ou foi colocado nas cadeiras hoje, um papelzinho que quem não quiser pode jogar fora, que ninguém é obrigado a nada, né? Mas são umas dicas, porque assim, como eu estava falando antes, Kátia, mas não é fácil. Ainda assim, apesar de toda essa ajuda que a gente tem, o esforço é nosso. E aqui tem mais umas dicas. Essas dicas foram tiradas do livro Manual Prático do Espírita, do Dr. Ney Prieto Pérez, que esteve aqui no fórum também. Esse ainda tem na lojinha? Então tá, eu me lembro de ter visto lá para vender. E então nós temos na lojinha esse livro ainda. De um lado ele dá algumas dicas. O lado aqui fui eu que fiz, tá? Como combater o orgulho. E do outro, como combater o egoísmo. Como eu falei, quem não quiser pode jogar fora. Quem quiser, leve, guarde, leia um dia, depois leia outro dia de novo, depois leia outro dia de novo, né?
E aí, como as coisas não são fáceis, só que a gente também não precisa transformá-las em mais difíceis do que são, e a gente começa a olhar e dar um chilique que nem deu em mim, assim, né? Porque o orgulho fala mais alto. Ah, eu não vou conseguir melhorar, então deixa do jeito que está. Então vamos começar por pequenas coisas. Porque quando a gente começa por pequenas coisas, quando a gente vê, a gente já conseguiu, a gente já terminou, a gente já fez. Então fica uma dica. Vamos escolher um deste lado e um deste lado e vamos investir nele. Vamos praticar. Porque nenhum deles é fácil. A princípio parece, mas não é. Vamos pegar um aqui, como combater o egoísmo. Vamos ver aqui, ó. Número 3. Repartir do nosso guarda-roupa ou objetos de uso pessoal que não nos é mais útil ou que tenhamos em excesso. Primeira questão. O que nós temos ou não temos em excesso é uma definição muito particular nossa. Eu posso olhar para o guarda-roupa de alguém e achar que ele tem muita coisa, mas para aquela pessoa aquilo não é demais. Então, qual é a definição? Vamos usar a lógica. Eu realmente preciso? Eu estou usando? Não vai ser mais útil na mão, na roupa, no corpo de outra pessoa? Mas vejam só, que não nos é mais útil. Sou obrigada a comentar, viu, Nair? A gente sempre pede doação, porque a gente nem vai levar, porque todo mundo... ou a gente vende para arrecadar dinheiro para casa, ou a gente doa aqui mesmo, né? As pessoas vêm aqui pedir, né? Alimentos, vêm pedir roupas, né? Esse ano foi jogado muita coisa fora, né? Gente, eu tenho vergonha de olhar algumas sacolas. Vocês me desculpem, tá? Eu teria vergonha de ser a pessoa que doou. A gente leva, Naira que mais leva, roupa doada para casa para lavar. Para depois a gente poder dar para alguém. As roupas vêm sujas, elas vêm rasgadas. Calçados sem sola, com buraco. Gente, se não é útil para vocês, vai ser útil para quem? Se nós todos somos irmãos, e para quem vocês vão doar é irmão de vocês. Pode ser que quem doou esse tipo, não está aqui, tá? Não me levem a mal. Mas é uma indignação, né, que a gente tem. Não custa ter o capricho de lavar, não precisa passar, lava, dobra e traz. E outra coisa, gente. Se não é útil para mim, no sentido de que eu não consigo mais usar por causa do Estado, não vai ser útil para ninguém. Mas a gente leva. Tem uma senhora que se voluntariou para costurar as roupas que vêm rasgadas aqui. Aí a gente lava, passa, arruma, para depois poder doar. E um sapato furado, olha, eu vou lá comprar um novo, porque é muito mais barato hoje em dia do que ir lá consertar no sapateiro, né? Então, será que isso não é egoísmo, não? Nossa, mas eu doei metade do meu guarda-roupa. E como é que foi essa doação? Gente, uma frase tão simples. A gente podia debater ela aqui a noite inteira. Então, não é simples a nossa mudança. Mas começa por a gente ler uma coisa dessa, ler uma frase dessa aqui e colocar ela em prática. Vamos colocar em prática até o dia de que eu faço automaticamente isso aqui certo. Eu não tenho mais dor no coração de doar uma peça de roupa. E eu só dou quando ela estiver em bom estado. Quando isso for automático em mim, esse item eu já venci. Eu posso passar para outro. O número 6. Olhar, ouvir, falar, acariciar com o coração pleno de amor os familiares que nos são confiados. Difícil, né? Até porque a maioria das famílias são resgates. Existe uma minoria em que tudo é afinidade.
Não, mas o meu marido, a minha esposa, o meu filho, nós somos tudo afins. Tá, mas e a mãe, e o pai, o irmão, o tio, o cunhado, aquele que vem agregado depois? É fácil esse item aqui? Ou quanto tempo nós vamos demorar só nesse item aqui? A encarnação toda, de repente? Mas se a gente não começar agora, a gente vai começar na próxima? Aí a decisão continua sendo da gente. Continuamos sendo os responsáveis pela nossa transformação. A gente tem que lembrar uma coisa. Tem muitos familiares que não são fáceis. Mas eu penso o seguinte: quanto mal eu não posso ter feito para aquela pessoa na encarnação passada? E às vezes, ela nem quer o meu mal, ela nem está com raiva, mas é uma questão energética, parece que a coisa não chega. Pais, né, com os filhos que não têm aquele carinho. Há uns anos atrás, eu cheguei a me perguntar se eu amava meus filhos, porque eu tinha tanto problema com eles que eu já não sabia mais. Aí eu vim procurar a casa espírita para saber como é que eu ajudava eles. Foi aí que eu descobri que eu tenho que primeiro me ajudar. Porque se eu não mudar, eu não tenho como ajudar eles. E foi assim, começando a minha mudança, que tem muito pela frente ainda, que eu consegui ainda reverter alguma coisa dentro de casa com os meus filhos, e hoje eu tenho a certeza, apesar que eu também tenho a certeza que eles são os meus resgates, eu tenho certeza que eu amo eles. Mas isso foi um trabalho de formiguinha, de todo dia, de mudar um pouquinho ali, de mudar um pouquinho aqui. Vamos escolher um do outro lado agora? Não criticar. 8, 9, 10, 3 itens aqui, né? Não criticar. Vamos aprender a ficar de boca fechada, muitas vezes. Ah, não, mas fulano está fazendo uma coisa errada. Não, então você chega para fulano e tenha uma conversa com essa pessoa. Criticar, muitas vezes, é pelas costas. É falar pelas costas. Ou então a pessoa não terminou de falar e eu já solto em cima. Lembra aquilo que a gente falou, de que muitas pessoas acham, como é que é? Se apegam à sua opinião, não porque seja verdade, mas é porque é a sua opinião. Quando a gente critica, é aí nesse ponto que nós estamos parando. Não falar excessivamente de si mesmo. Ah, eu sou bom, né? Ah, o meu serviço é o melhor de todos, né? Eu sou o melhor pai, eu sou a melhor mãe. Não se queixar. Ah, aquele item que a gente estava falando, né? Tudo na vida é ruim, dói aqui, dói ali, dói ali. Meu filho é isso, minha filha é aquilo, minha marido é aquilo. E aí a gente passa o dia reclamando. A gente se acha, na verdade, a última bolacha do pacote, né? Nós somos melhor que todo mundo. A gente esquece muitas vezes que aquela última bolacha do pacote está lá faz tempo. Ela já está mole, nem é mais boa de comer. Vamos pensar um pouquinho nisso. Aí a gente não vai mais se achar a última bolacha do pacote, né? Então, vamos pegar um que seja mais viável para a gente, né? Um desse lado, e vamos trabalhar isso. Final de ano. Todo mundo começa o ano sempre com resoluções novas, né? Ano que vem eu vou emagrecer, eu vou isso, vou aquilo, vou aprender a dirigir, né? Ótimo. Aqui tem 2 resoluções para a gente também. Uma de cada lado. Vamos escolher uma de cada lado e vamos começar... Não, vamos começar já, né? Não precisa esperar mais que dia é hoje? Mais 20 dias para começar, né? Sempre é tempo da gente começar agora. E às vezes a gente tem que lembrar, porque assim, ó, muitas pessoas dizem que, mas eu não faço mal a ninguém, fulano é que é ruim comigo, ciclano é que é ruim comigo.
Gente, ser uma pessoa do bem, ser um homem do bem, não significa aceitar tudo o que acontece. Porque se viesse tudo só de Deus, viriam só coisas boas. Mas o ser humano ainda é totalmente falho. E com o nosso egoísmo e o nosso orgulho, nós fizemos muitas coisas erradas. Muitas vezes a gente tem a ideia errada de que ser uma pessoa boa é aceitar tudo o que acontece na vida, nem que a gente esteja sendo socado até lá no final. Deixo todos os parentes fazer tudo o que querem comigo. Não, ser uma pessoa de bem é usar o raciocínio, a razão também. Você ajuda as pessoas até o momento que elas querem ser ajudadas e até o momento em que elas vai ser útil aquilo que vocês estão ajudando elas. A partir do momento que não vai ser mais, às vezes a gente tem que tomar algumas decisões radicais. Porque não tomar decisões também é um vício. Porque é a acomodação, né? Eu prefiro deixar para os outros resolverem os problemas, ou para a vida resolver, ou para o fulano mudar. Não, eu não tenho que esperar fulano mudar, eu tenho que mudar. Podemos passar um videozinho, então? Às vezes a gente acha, né? Às vezes a gente acha uns vídeos no YouTube que é lá de não sei aonde, a gente não conhece a pessoa. Mas essa menina desse vídeo aqui, esse é um vídeo de 2010, ela tinha 14 anos. Eu fui pesquisar se ela ainda estava viva. Hoje em dia, pelo menos ela estava, esse ano, não sei se esse ano ela desencarnou, com 17 anos. Agora ela está. E ela foi desenganada de bebezinha ainda. Mas eu gostaria que vocês vissem a mensagem que ela deixa pra gente. Os olhinhos atentos e o sorriso tímido escondem a dor. Boiosa quer dizer que sai bolhas. E disgófica é porque pode colher, assim. Pode atrofiar. Vai atrofiando até fechar. Tem algumas crianças que eu conheço, elas não têm mais a mão. São fechadas. A única parte que elas mexem na mão é o dedo. Incomoda um pouco a dor, porque eu sinto muita dor, assim, quando eu bato, quando eu corro, até pra tomar banho dói. No dia a dia é difícil. Para mim, o mais difícil é quando ela acorda de manhã e fala: mãe, essa noite eu não consegui dormir nada, porque eu senti muitas dores no meu ferimento. E eu digo para ela: por que você não chamou a mãe? Mulher, eu não te chamei porque eu sei que eu posso descansar durante o dia, quando me der sono, quando eu não aguento mais, eu durmo. E você tem os meus irmãos para cuidar, tem toda a casa, tem que fazer mais do que eu. Então, por isso que eu me chamo, quero que você descanse, para no outro dia você está bem, para poder cuidar de nós. Se nós duas amanhecermos acordada, daí quem que vai trocar meus coletivos, fazer o que comer para mim? Tanto sofrimento produz maturidade. É um machucar, é um problema assim raro, né? Até eu, às vezes, quando eu vejo alguma coisa diferente, a gente olha para os médicos e não tem como. Porque se eu quiser vir para me curar, né? Vitória sobreviveu a todos os diagnósticos que previam sua morte depois de 2 meses de nascida. Hoje, aos 14 anos, a catarinense resolveu seguir o exemplo de uma gauchinha que morreu com a mesma idade que ela tem hoje. Vendo o DVD da história e missão da Andressa, ela decidiu que queria fazer o mesmo, montar um pequeno grupo. Eu fiquei preocupada que eles machucassem ela, que acabasse ainda causando problema para ela, né? Eu falei para ela, assim, mãe, eu vou me cuidar,
Eu disse, ela falou assim, a maneira que eu tenho, eu não posso estar junto com eles, brincar com eles, participar lá na rua, no campinho, andar de bicicleta, nem fazer o que eles fazem. Mas é a oportunidade que eu tenho de interagir com eles aqui em casa. A gente tem que falar e é fácil. Agora sim eu sei que é fácil falar, pelo amor de Deus. Não tira pedaço, não dói. Vitória não podia sair para chamar os convidados, então os irmãos ficaram com essa tarefa. A gente dá as boas-vindas, tem a hora da mensagem musical, daí a gente canta, faz as brincadeiras, uma dinâmica para eles, contamos a história, e daí a gente faz a atividade do livro, do estudo, daí a gente ora e depois a gente termina. Não é fácil falar de Deus para algumas pessoas, agir, fazer alguma coisa. Eu também pensava que era difícil, tudo para fazer era difícil. Antes, a mãe falava para mim brincar, andar, ai, é muito difícil, eu me machuco. Como que eu vou sair andando? Porque pode atrofiar as pernas, então eu tenho que andar, tenho que fazer alguma coisa. E eu também achava muito difícil, mas quando a gente tenta e a gente pede para Deus, é fácil, com Deus é fácil. Por causa do pequeno grupo infantil, que já tem quase 30 crianças, os adultos montaram um grupo de oração. E agora estão formando um pequeno grupo também. A responsabilidade é tanta que Vitória convidou 2 amigos da igreja para ajudá-la, principalmente quando ela tem que ficar internada para as transfusões de sangue, que são constantes. Mesmo que a gente tenha um problema, não é por isso que a gente vamos deixar de fazer as coisas, ficar se lamentando. Não parece que ela tem essa doença. A gente até esquece. Porque mesmo que ela tenha um problema, ela é como todo mundo. É muita diferença. Antes ela andava um pouco desanimada. Até a ponto de um dia dizer para minha mãe, será que é pecado pedir para Deus para dormir para sempre? E então ela estava cansada assim, de viver assim, aqui nesse mundo, né? Depois que ela começou a fazer esse pequeno grupo com as crianças, ela tem ânimo. Hoje ela pede para Deus assim que ela acorde outro dia viva. Deus não dá nada que a gente não possa suportar. Se cada um tem algum problema porque ele sabe que aquela pessoa pode suportar. Se eu tenho isso, eu sei que eu posso suportar com a ajuda dele. Orando, pedindo ajuda, pedindo forças para aguentar. E eu sei que ele vai ajudar cada um. Como a doença é grave, o governo fornece os curativos importados, que protegem a pele sensível de Vitória. Um alívio, mas nem tanto. Antes, quando ela não tinha esses curativos, isso era todos os dias. Foi 11 anos assim, acordando com a cama nas costas. A gente brinca, né? Que ela disse, mãe, antes desse curativo eu acordava grudada na cama, né? Era todos lençóis grudados, a roupa grudada, ia para baixo do chuveiro para molhar até tirar tudo. Hoje em dia ela tem os curativos. E esses curativos ele dá uma proteção, então gruda igual, ela tem que arrancar, sai a pele, sangra. Ela fica de molho na banheira e depois vai tirando, daí amolece, dói menos. Se eu fosse todos os dias que tivesse que trocar os curativos da minha filha, todos os dias como eu troco, eu chorasse, eu me desesperasse, ficasse com medo, com pena, nós duas acho que não estaria aqui mais. Eu, com a minha limitação, eu tento e sei que eu consigo, porque ele está me ajudando, ele pode ajudar cada um. Então eu quero pedir que vocês trabalhem, falem com os amigos. O adulto tem vergonha de falar com um amigo uma coisa que é verdadeira e não tem vergonha de falar que é uma coisa que não é verdadeira, que é mentirosa. E você, não é capaz de fazer o mesmo? Alguém aqui tem algum problema hoje?
essa menina, ela veio com uma missão. Não, isso não é missão. Isso é um resgate. E essa mãe também veio com um resgate para ficar com essa filha. Mas se eu pensar em reclamar em alguma coisa e eu lembrar disso aqui, eu vou ficar com vergonha. Porque, como disse, o nome dela é Ingrid Vitória Martins, mas na internet aparece mais Vitória Martins. Ela é aqui de São José, Florianópolis, da Grande Florianópolis. Como ela disse, Deus não dá a carga maior do que nós podemos carregar, que nós podemos suportar. Na nossa sacolinha de carga que a gente vem, de resgate e expiações, quem coloca mais pedra ali dentro somos nós. Mas não há necessidade. E quando alguém coloca mais alguma pedrinha nesse saco, tem que ver se eu não estou deixando também. Então, gente, fica para vocês a mensagem de que a gente pode sim, porque essa menina e essa mãe tinham várias escolhas para viver essa vida. Elas iam ter que resgatar isso do mesmo jeito. Essa menina ia ter essa doença do mesmo jeito. Mas a escolha que ela teve realmente me envergonha se eu reclamar de alguma coisa ainda na vida. Que esse papelzinho que vocês receberam hoje possa ajudar, possa servir de um up, né? Upgrade, para que a gente, quem não começou ainda a dar os seus primeiros passinhos na sua evolução, que possa começar hoje, então. Muito obrigada a todos. Agradecemos, né, a palestra, grande mensagem para todos nós. Só um recadinho, né, lembrando a todos, né, da sala fluidificada. Então, quem consumiu bebida alcoólica ou alguma droga, né, que não venha para a sala de passe. Deixa para domingo, né, para participar do passe também. Até porque o trabalho da espiritualidade é grandioso nessa sala, né, preparando essa energia para nós. Então, só peço, né, que deixem as fichinhas ou entreguem na recepção, sem problema nenhum. Na próxima, vocês venham preparados para o passe. Então, vamos agora aguardar a oração final. Vamos agora, então, serenando nossa mente, nossos corações, para poder levar hoje para os nossos lares, para a nossa vida, essa energia aqui que temos, que estamos recebendo, energia da força, da vontade, da atitude, da mudança interior. Vamos lembrar que somos ainda espíritos tão falhos, mas que nada é impossível se nós nos esforçarmos e praticarmos todo dia um pouquinho, todo dia nossa melhora, combater nossos vícios, principalmente o orgulho e o egoísmo, que já vem enraizado em nosso espírito, mas que sabemos que podemos vencê-los. Só depende de cada um de nós. Agradecemos ao nosso anjo da guarda, nosso mentor protetor, aos espíritos aqui presentes, a toda a espiritualidade da casa. Tudo que recebemos hoje, muito que nós nem chegamos a ver porque está no mundo espiritual, mas que estamos recebendo, que está sendo plantado em nossos corações, que possamos regar e levar isso para a nossa vida e colocar em prática. Obrigada, que assim seja.